Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias de torcedor para torcedor, passando aqui para a gente fazer aquele nosso giro de notícias. Hoje é sexta-feira, sextou, papá, 19 de abril. Hoje é o dia dos povos indígenas e nós colocamos aquele videozinho lá. Se você não viu, dê uma olhada, tá? Dia do Índio, ou rebatizado de Dia dos Povos Indígenas, tá bom? Criado em 1943. Mas agora nós vamos falar do Bahia. A rodada número 2 se encerrou nessa quinta-feira, quando nós postamos um vídeo, nós gravamos, aliás. Estava acontecendo a rodada e hoje ela finalizou. Hoje não, na quinta. Na quinta-feira a rodada finalizou. Vamos dar uma olhada na rodada aqui, ver como é que foi, como é que está. Se você não sabe a classificação do Bahia, fique com a gente que você vai saber. Se você já acessou o nosso Instagram, você já viu em que posição o Bahia terminou a rodada número 2. Vamos falar sobre a rodada número 2, vamos falar sobre o treinos e tem a coletiva do Caulidade, né? Entrevista coletiva de Cauli Oliveira, beleza? Mas antes de mais nada, aquele nosso jabazinho básico, inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a chegar aos 5 mil inscritos. Se você não é inscrito, dê-se R$ 1 de moral, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, ajude a gente a crescer, beleza? Não custa nada você dar essa moral aí e ajuda o nosso canal a deslanchar, valeu? Sem mais delongas, partiu, vamos falar de Bahia, fui. Vamos lá, falar de Bahia. Para a gente falar de Bahia, primeiro nós vamos começar a falar da rodada número 2. A rodada de número 2 que finalizou nessa quinta-feira, dia 18. Já joguei na tela aqui os resultados da rodada para vocês olharem. Bahia venceu, a gente já sabe, Bahia brocou 2-1 a equipe do Fluminense de virada. O Cuiabá não jogou contra a equipe do Vitória. Então, a equipe do Vitória da Bahia descansou aí nessa rodada de meio de semana, né? O Bragantino venceu o Vasco da Gama por 2-1. Grêmio venceu o Atlético Paranaense por 2-0. O Fortaleza, depois de ter vencido, empatou a segunda partida. O Internacional é que segue aí danadinho que é todo. Venceu a segunda, venceu o Bahia e agora fora de casa foi lá e creu, abocanhou 3 pontos em cima do Palmeiras, né? Atlético Mineiro empatou com o Criciúma empatou a segunda partida seguida. Juventude foi lá e pau, né? Juventude empatou a primeira contra o Criciúma, pegou o Corinthians em casa, não quis saber de nada. E o outro time que está ainda 100% no campeonato, a equipe do Flamengo. O Flamengo venceu as duas, né? Venceu a primeira contra o Atlético Goianiense e agora venceu a segunda contra o São Paulo. Por fim, a rodada de quinta-feira, né? O Botafogo venceu a equipe do Atlético Goianiense. Esses foram os resultados da rodada. Com isso, a classificação ficou dessa forma aí. Flamengo em primeiro com 6 pontos, seguido do Inter com 6 pontos. O terceiro é o Juventude com 4, o quarto Bragantino com 4, o 5, o quinto, o Cruzeiro com 4 pontos e o sexto, o Fortaleza com 4 pontos. Fortaleza venceu a primeira e empatou a segunda. Sétima colocação, Atlético Paranaense com 3 pontos. Oitavo, Grêmio. Nono, Vasco da Gama. E tá aqui o nosso Bahia, viu, papá? Bahia termina a segunda rodada em 10º colocado. 11º é o Botafogo, 12º o Palmeiras. Aí você tem, com 2 pontos, Criciúma, 13º, e Atlético Mineiro, 14º. Com 1 ponto apenas, o Fluminense e o Corinthians. E aí, com 0 pontos, você tem o Vitória da Bahia, o São Paulo, o Atlético Goianiense e o Cuiabá. Algumas curiosidades, né? O Vitória da Bahia e o Cuiabá, esses dois seguem nessa zona, por quê? Porque eles não jogaram no meio da semana. Então, eles seguem aqui com apenas um jogo, né? Apenas 0 pontos e uma partida jogada. São Paulo demitiu o treinador depois da derrota dessa quarta-feira e o Atlético Goianiense segue aí 100 pontos, 2 derrotas, certo? Então,
Bahia finalizou a segunda rodada na 10ª posição. Torcer, né, para que o Bahia continue trilhando esse caminho aí, ó. Continue trilhando esse caminho de ficar ali na 11ª, 12ª, nono, oitavo, daí para cima, né? Torcer para o Bahia ficar nessa posição, porque nessa posição a gente sabe que não tem briga de rebaixamento. Beleza? Então é isso, ó. Já que a gente está falando da rodada 2, a rodada 2 agora tem algumas coisas interessantes. A primeira, bem interessante, falando sobre o time da rodada. Aqui, ó, time da rodada, de acordo por indicação do Brasileirão. Dá uma olhada aqui no time da rodada. Título do Botafogo, zagueiro Léo Pereira e olhe, Gabriel Xavier escolhido como um dos zagueiros da rodada 2. Ou seja, a grande dúvida agora é: será que o nosso mister Rogério Ceni vai ou não manter o menino Gabriel Xavier no Bahia? Canives volta? A gente não sabe porque nem Canives saiu, né? O Rogério não falou, o Rogério falou que o Gabriel foi bem, mas não falou porque o Canives não jogou, beleza? Então vamos continuar vendo aqui a seleção da rodada. Vamos lá, vamos seguir. Lateral esquerdo, René do Inter. Volância, Tietê. Botafogo. Botamos mais um na rodada, hein? Caio Alexandre tá aí. Caio Alexandre eleito também para a rodada número 2. Parabéns, né? Esse cara aqui, a gente vai falar dele ainda. Esse cara aqui, né? Vamos até jogar tela cheia pro menino. Cauê Oliveira. Cauê Oliveira deu entrevista coletiva hoje. Está aqui eleito também como meia na rodada, né? De La Cruz, né? Aí é covardia partidata de La Cruz. Luiz Araújo também, tudo bem. Soteldo também fez gol na rodada 2. O treinador Tite, né? Seleção da rodada 2 está aí para a gente finalizar. Cauli, Gabriel Xavier e Caio Alexandre. Bahia bota 3 jogadores na seleção da rodada 2. Beleza? Então, parabéns aos jogadores do Bahia. Eu quero ver mais vezes, tá? Nós queremos ver mais vezes, mais jogadores do Bahia na seleção da rodada. Agora, principalmente quando o Bahia estiver só na furança, na brocança. Então, e aí a gente quer ver os jogadores do Bahia sempre na seleção da rodada. Beleza? Além da seleção da rodada, né, interessante, nós tivemos aqui o gol da rodada. Então, vamos ver aqui quais foram os gols da rodada 2 escolhidos aqui para entrar na votação. Olha ele, Caio Alexandre, um dos gols da rodada, golaço de Caio Alexandre. Viu? Aí você tem o gol de Luiz Araújo também, um gol muito bonito, né? Muito bem colocado essa bola aí. Gol de Jean Carlos, Juventude. Pancada. E, claro, Cauli. Então, além de termos 3 jogadores, nós tivemos
2 gols do Bahia aí brigando para um dos melhores gols da rodada. Infelizmente, deu Flamengo. Então, tá aí, né? Time do Bahia começando a aparecer, a gente só torce para que o Bahia continue aparecendo, né? Aparecer sempre, mas aparecer sempre com o Bahia triunfando. Bahia sempre buscando, ó, os pontinhos lá na frente. Valeu? Pronto. Falamos aí da rodada 2. Agora nós podemos falar do treinamento do Bahia. Time do Bahia aí que fez hoje o penúltimo treino, né? Então, penúltimo treino aí visando a partida Ubavi de domingo. Sobre isso, vamos jogar aqui na tela algumas imagens que o Bahia já liberou do treino enquanto a gente fala do treino. Então, time do Bahia fez hoje o penúltimo treino nessa sexta-feira. No sábado, o Bahia faz o último treino e já se concentra para o jogo domingo. Então, mais um treino com foco na partida de domingo. As atividades do Bahia, elas começam normalmente nesses dias que antecedem o jogo. O Bahia primeiro começa o treino no auditório. Então, aqui a gente vê o pessoal aí dando um grauzinho, né? A galera já na academia, mas inicialmente o treino do Bahia começa no auditório. E aí, no auditório, o Bahia faz, analisa, vê como é que o Bahia se comportou no jogo anterior e também vê vídeos do adversário, certo? Depois disso, aí, o Bahia faz trabalho de academia, como vocês estão vendo aqui, e o Bahia desce a campo. Então, o Bahia hoje fez um treino tático. O treinador, o Rogério Ceni, fez um treino tático com a galera, né? E a gente está vendo as imagens aí, o Bahia fez um treino tático e depois, por fim, né, um trabalho de finalização com os jogadores. A gente vê as imagens do treino aí dessa parte, vamos acompanhar só mais um pouquinho. Tá? Isso, apenas uma ativação, muito bom. Parte do treino. Aí só uma parte com bola. Dá uma parte de movimentação aí. Depois o Bahia fez o treino técnico e o treino tático. Beleza? Esse foi o treino. E aí, é importante a gente saber, né? Os nossos meninos, o Rian e o Acevedo, eles seguem, né? Seguem fazendo o trabalho de fisioterapia. A gente fala pouco deles, mas está aqui na tela. Menino Rian e menino Acevedo fazendo aí o seu trabalho de fisioterapia. Então, recuperação não deve demorar muito, né? A gente não sabe ainda quanto tempo mais os jogadores têm. A gente só vai ter mais ou menos a noção de quanto se falta muito ou pouco quando os jogadores começarem a descer e começar a ir para o campo. Por enquanto, eles fazem academia, mas aí ó, já faz esteira. O Rian fazendo esteira significa que ele já pode fazer alguns treinos com baixo impacto. A gente não vê ainda o menino Acevedo fazendo treino de esteira, né? Então, isso quer dizer que o Acevedo ainda não está liberado para fazer esse movimento, né? Que é o movimento de corrida aí, o movimento de roçar o joelho, né? Torcer para que muito em breve o Acevedo possa estar de volta, porque a gente precisa do nosso Acevedo ali no meio para ajudar, né? Segundo semestre vem aí, o Acevedo vai jogar, com certeza. E nós vamos ter o nosso jogador, valeu? Finalizado o treino, quem foi que deu a entrevista coletiva? Quem deu a entrevista coletiva foi um dos eleitos como craque da rodada, eleito para a seleção da rodada, um dos jogadores que teve um dos gols mais bonitos, que estava em votação. Cauli, vamos assistir aqui agora e depois a gente comenta a entrevista coletiva do Cauli Oliveira. Vamos lá. Pergunta de Alan Vasconcelos.
Cauli, mais um Bavi no ano, o quinto em pouco mais de 2 meses. Como é que o elenco está encarando essa sequência massiva de clássicos no período tão curto? A gente chegou até a comentar hoje que é um pouco estranho, né? Sempre tá enfrentando o mesmo adversário aí. E já é o Bavi aí pela quinta vez esse ano, mas é sempre um jogo muito especial, né? É um clássico e dessa vez pelo Brasileirão fica mais especial ainda. Pergunta de Lucas César. Com o nível da atuação da equipe na terça-feira contra o Fluminense, dá para o torcedor acreditar que domingo vai ser a mesma postura no clássico? É muito importante é, ver esse resultado positivo aí contra o Fluminense e pegar bastante confiança aí para o próximo jogo, manter o mesmo nível de concentração, de foco e manter essa pegada aí nos próximos jogos que foi um jogo muito bom da nossa equipe. Michael Douglas, Pititinga e Samara Figueiredo. Cauli, pela terceira vez na temporada, o Bahia volta ao Barradão depois de 2 resultados negativos. Agora é válido pela Série A, como você falou. Qual o peso do Bavi para a equipe e o que a torcida pode esperar de diferente dos últimos confrontos que aconteceram lá no Barradão? A gente sabe que não tivemos os resultados esperados lá no Barradão. Perdemos a final também do Baiano. Mas é um time muito chato de se enfrentar, independente de ser clássico ou não. É um time muito bem organizado, muito agressivo. E eu acho que isso vai ser importante, né? Ter aprendido dos últimos jogos. No jogo da final no Barradão, a gente chegou a fazer 2 gols e, infelizmente, tomamos ali a virada. Mas é isso, como eu falei, são jogos especiais, muito difíceis de se jogar, mas vai ser importante aí o foco máximo para esse jogo. Só fazendo uma pausa aí, tem que ter foco máximo nesse jogo. Primeiro que é campeonato brasileiro, né? Primeira partida do Brasileirão. O Bahia briga aí para se manter na 10ª posição. Então, já é um jogo aí, eu diria, independente das posições, né? É um confronto de jogo de 6 pontos. É um confronto local, Bahia e Vitória. O Bahia tem que vencer. O Bahia tem que lutar para vencer. E aí o Cauli fala, importante, o Bahia precisa, espero que o Bahia tenha aprendido muito, porque você está dando 2-0 num time e você deixar o time adversário virar, como já aconteceu o ano passado, né? Então, o ano passado nós já tivemos essa experiência desagradável e esse ano nós voltamos a ter essa experiência desagradável novamente. Torcer, né, para que o Bahia tenha aprendido e que esse Bavi seja diferente, né? É isso que a gente quer, um Bavi diferente, aonde o Bahia consiga o triunfo mesmo em cima do Vitória, jogando na casa deles, né? Então vamos continuar vendo aqui a entrevista. Fábio Ribeiro e Eduardo Statucci. O Bavi não acontece na Série A desde 2018. Queria saber de você a importância desse clássico na elite do futebol brasileiro e principalmente para o futebol da Bahia. E se, na sua visão, como a equipe está fisicamente e mentalmente para esse duelo? Se é uma chance de passar uma borracha no que aconteceu no estadual? Vamos tentar, com certeza, né? Consertar aí essa final perdida. E, como você falou, eu acho que é muito especial aqui, né? Para a Bahia, para Salvador, né? Ter 2 times aí na Série A, acho que é uma coisa muito, muito boa para a cidade, para o estado. E é isso, um clássico, um dos maiores clássicos também do Brasil, então acho que é muito bom ter um jogo desse na Série A. Eu entendo até a pergunta, eu entendo o repórter, a pessoa falar de passar uma borracha, mas, na minha opinião, não é para se passar uma borracha, a gente não pode passar uma borracha. Se a gente passar uma borracha, nós vamos apagar, e eu não quero apagar. O jogador aqui, ó, Cauli, ele não pode apagar da cabeça dele que o time dele estava vencendo a partida por 2-0 e que nós tomamos a virada por 3-2. Isso não pode ser apagado. Agora, isso não pode ser utilizado para o Bahia ficar com medo. Isso tem que ser para o Bahia. Sim, medo a gente tem, mas aí a gente tem que ter cautela. É isso que a gente precisa, Cauli Oliveira.
não é apagar, não apague esse 2-0. Use isso aí para sua cabeça, para você ter a experiência, né? Ter a experiência aí que, quem sabe, se no próximo domingo o Bahia estiver dando 1-0-2, aí a gente tem que ter o nosso mental aqui forte para poder conseguir segurar o resultado, beleza? Vamos lá. Nilson Luiz, esse triunfo diante do Fluminense elevou a segurança da equipe e a sua também pelo gol? Acho que o Bahia chega mais forte domingo? É sempre um peso, né? Esperar pelo primeiro triunfo nessa competição tão importante, tão difícil, e ter conquistado aí esse primeiro triunfo no nosso primeiro jogo em casa foi muito importante. Eu acho que vai dar confiança aí para a equipe, para os próximos jogos, e a gente vai tentar manter o mesmo foco e a mesma dedicação. Hein? Douglas Santana, Juan Melo e Gabriel Barcelar. Como falamos, né, o Bahia ainda não venceu Vitória em 2024 no Barradão e precisa desse triunfo para engrenar uma sequência positiva na Série A. Qual que você acha que é a maior dificuldade que o Bahia enfrenta no Barradão? É a questão de não ter torcida do Bahia lá, por exemplo? E como levar a energia do torcedor que vai estar espalhada pela cidade em campo para transformar isso em força para vencer o rival? E mais uma pergunta, se Rogério Ceni tem feito essa semana, o que é que ele tem feito para amenizar essa situação? Como eu falei, é um jogo muito difícil, né, de se jogar, principalmente fora de casa, sem a nossa torcida, que nos dá muita energia e muita força quando a gente joga com eles. Mas é o que eu falei, tentar aprender dos resultados passados. A gente vem treinando bem essa semana, tentando achar soluções para esse próximo jogo, para que a gente saia com triunfo de lá. E a ida pro Barradão, né? Na ida a gente sempre já vê muitos dos nossos torcedores. Eu acho que é importante talvez já sugar essa energia aí no caminho pro estádio, já que eles não podem estar lá com a gente, e fazer um bom jogo. Jonas Stelma, ele perguntou como tem sido a semana de preparação visando o Clássico, você até falou um pouco sobre isso, e se você está bem fisicamente para mais esse confronto. Preparação muito boa, né? Como todos os outros jogos também. Como eu falei, a gente está ajustando o time aí para esse jogo, que a gente já enfrentou eles bastante vezes, e a gente vai tentar vir com a melhor equipe possível preparada para esse jogo. Penúltima pergunta de Lúcio Valverde e Brenner Menezes. Cauli, seu desempenho vinha oscilando e a torcida já estava criticando algumas vezes. Porém, contra o Fluminense você fez sua melhor partida no ano. A que você atribui esse excelente desempenho? E você acredita que neste ano a cobrança pelo seu rendimento está sendo maior? Eu acredito que sim, né? Por ter feito um grande ano passado, talvez tenha esse peso a mais. Eu sei da responsabilidade. Aqui no Brasil é bem intenso o ano, né? A gente já entra no Brasileirão, que para o jogador talvez é a mais difícil, né? Com a Copa do Brasil também. Então a gente já entra ali com bastante jogos nas pernas, né? Então a gente tem que entrar bem nesse campeonato, que é muito importante, muito, muito competitivo, e esse que é o meu foco. Não que os outros campeonatos, as outras competições não são tão importantes assim, mas a gente tem que prestar bastante atenção nisso, e eu venho tentando trabalhar bem, não gastar minha energia à toa para ajudar o Bahia o máximo possível. Só ficar um pouquinho mais alto aqui e falar para o Cauli aqui, né? Cauli Oliveira. Cauli, as cobranças em cima de você, elas são elevadas, mas a gente não está querendo que você faça nada demais, não. A gente só quer que você jogue naquele nível de 2023, dali para cima. Se jogar aquele mesmo nível de 2023, show de bola, tá tranquilo. É isso que a torcida espera de você. A gente espera que você tenha aquele desempenho de 2023. É esse Cauli que a torcida busca, é esse Cauli que nós queremos, tá? Às vezes a gente pega um pouquinho mais pesado, às vezes a gente pega um pouquinho menos pesado, mas o que nós queremos de você, Cauli Oliveira, é aquele Cauli de 2023, aquele Cauli
E aí eu digo a você, aquele Cauli que chegou do Ludogorets, né? Um jogador baiano, de Porto Seguro, desconhecido, que simplesmente encantou todo mundo jogando com a camisa 8. É esse Cauli que nós queremos. Esse é o Cauli, né, que o torcedor do Bahia, que o Estádio Esquadrão quer, né? Esse é o torcedor que esse é o jogador que nós queremos, beleza? É isso aí. Não leve a mal as críticas, né? As críticas, elas estão aí para lhe ajudar. As críticas nossas, elas acontecem para que você cresça, porque nós queremos aquele Cauli de 2023. A última pergunta, Marcos Mutari e Matheus Barbaço. Cauli, como é para você, pessoalmente, ter saído de um status de desconhecido no Brasil para de um dos craques do campeonato, cobiçado pelo campeão brasileiro, observado pelo técnico da seleção? Você vive expectativa de uma convocação para a seleção brasileira? Eu acho que eu me sinto orgulhoso, né, por ter feito um ano muito bom ano passado. Como você falou, né, era desconhecido. E eu acho que o mais importante e o principal para mim também é que coletivamente a gente esteja bem, né, que eu possa ajudar o Bahia cada vez mais. E se um dia o resultado for esse, né, uma convocação por ter atuações coletivamente e individualmente bem, eu acho que eu ficaria muito feliz, mas não só falando por mim também, na nossa equipe tem bastante jogadores aí com muito potencial, e eu acho que seria uma coisa muito especial para o clube, né, e é isso. É isso aí. Você imagine, né? A gente poder ter um Cauli sendo convocado. Nós temos o Santiares, né, que foi convocado para a seleção, mas você imagine Cauli Oliveira, Caio Alexandre, imagine esses jogadores sendo convocados para a seleção. Que orgulho não vai dar para o nosso time, né? Torcer, né? Quem sabe? Não sei se agora para a Copa América, não sei, mas acho, né, que eventualmente, talvez, uma vaga, talvez esse cara tivesse na seleção. Mas aí a gente tem que aguardar, né? Torcer. Mas no mais, Cauli, continue jogando sua bola, continue ficando melhor do que aquele Cauli de 2023, seja melhor do que o Cauli que jogou contra o Fluminense, que essa vaga na seleção, ela vem, beleza? Esse aí foi o nosso Cauli Oliveira, valeu? E para finalizar, né, só para a gente finalizar aqui, só para a gente falar um pouco, finalizar falando das mulheres de aço, falando das nossas meninas. Lembrando aí, as mulheres de aço seguem na luta para a classificação para a Série A1. As mulheres de aço estão jogando na Série A2, está aí na tela, prontas para mais uma. Mulheres de aço encerraram a preparação para o jogo de domingo às 11 horas contra a equipe do Misto em Mato Grosso. Então, Bahia feminino, as mulheres de aço jogam contra o Misto do Mato Grosso. A gente vai falar dessa partida aí no sábado, né? Ou no domingo depois do jogo. Valeu? Então, é isso aí. Encerrado o nosso giro. Lembrando a você, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações se você já é inscrito. Dê essa moral pra gente aí, valeu? Estádio Esquadrão, a gente agradece e fica por aqui. Um abraço e já fui!